paz do Senhor, meus amados irmãos, que Deus possa estar abençoando todos vocês, todos nós, para que possamos continuar tendo mais conhecimento sobre esses males, sobre esses transtornos. Estamos falando sobre ansiedade e hoje vamos falar um pouco sobre as causas da ansiedade. Por que é que ela pode estar presente em algumas pessoas e em outras não. E falamos em causas porque ela não tem uma causa única. Normalmente os transtornos mentais nenhum tem uma única causa. São multicausais, tem várias causas, vários fatores que podem estar relacionados a esses sintomas. Irmãos, não esqueçam de se inscrever no canal, de dar um like e de ativar o sininho para que possam receber as notificações. Bem, irmãos, nós falávamos muito, e se fala ainda, claro, sobre a genética. O que é a genética? A genética é quando a pessoa nasce com uma predisposição a ser mais sensível a perigos, a ameaça, ela é mais atenta, percebe mais esses perigos, ela é também uma pessoa que resolve mais as coisas. Porém, a genética por si só, ela não causa a ansiedade. Ela dá uma predisposição a ter isso. Ou seja, a pessoa precisa de outros fatores, eventos ambientais, para que seja ativado essa genética. Então, hoje em dia a gente fala em epigenética, que é quando a genética é ou não ativada. E isso depende do meio, depende dos eventos da vida, do estilo da vida. Ou seja, em outras palavras, se depende de ambiente, estilo de vida, e essa genética, ela também pode ser desativada, com algumas mudanças. Claro que a história de vida não tem como a gente mudar, mas outras coisas podemos mudar. E com isso, diminuirmos essa ansiedade. Então, aquela pessoa que tem uma história de vida com mais elementos de estresse, mais agressões imprevisíveis, sensação de excesso de cobrança, enfim, N elementos, pessoas que sofreram traumas, abusos durante a sua vida, que somando isso com o ambiente que está, um ambiente mais agressivo, mais imprevisível, e com hábitos ou estilos de vida que não são saudáveis, é um terreno muito propício para criar a ansiedade patológica. Então, vejam bem, a pessoa tem a predisposição, tem uma história de vida ruim, né? Uma história de vida que dificulta, né? Mas tem alguns também que não têm essa história de vida, que não aconteceram coisas tão ruins na sua vida, mas também tem ansiedade. E com isso nós somamos com o quê? Com o ambiente que a pessoa está vivendo, com o estilo de vida que essa pessoa tem. Né? Por exemplo, algumas profissões a gente sabe que estão mais relacionadas a ter um nível maior de estresse. E essas pessoas podem vir a desenvolver ansiedade. Aquelas pessoas que são mais cobradas nos seus empregos, nas suas profissões, aquelas pessoas que lutam diariamente com as mazelas da população, com doenças, como por exemplo os enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem, os socorristas de ambulância, que se deparam muito com traumas. Então, são pessoas que acabam, em decorrência da sua profissão, do seu ambiente de trabalho, tendo mais dificuldades. Alguns remédios também podem causar, né, essa ansiedade, por exemplo, remédios com corticoide, aqueles remédios para asma, alguns remédios para dor, alguns remédios para pressão alta, eles aumentam a predisposição. Então, ter muito cuidado com a automedicação. Procurem não usar qualquer medicação sem falar com o médico, principalmente se você é ansioso. O álcool é muito enganador,
Por quê? Porque ele parece, num primeiro momento, que ele te relaxa, que ele te dá calma, mas num segundo momento, depois que passa o efeito do relaxamento, ele acaba aumentando a ansiedade. O sedentarismo, aquelas pessoas sedentárias que não fazem exercício, que vivem a maior parte do tempo sem se movimentar, também estão mais propensas. A alimentação inflamatória, né? Tudo isso acaba levando a um aumento da ansiedade. Tudo isso nós vamos falar nos próximos vídeos, vamos falar mais para frente sobre alimentação, os tipos de alimentação que causam mais ansiedade, aqueles alimentos que ajudam na ansiedade, os exercícios também. Outra coisa que causa bastante ansiedade é o isolamento, e nós viemos num período que tivemos que nos isolar, aí 2, 3 anos com a pandemia. Então esse isolamento social foi um gatilho para que muitas pessoas desenvolvessem ansiedade. A insônia, né, o sono alterado, o sono inadequado é também um importante gatilho para ativar essa epigenética. Então, vocês vejam que são várias as causas, né? Então, juntando a epigenética com a história de vida, com o ambiente, com o estilo de vida, isso faz com que o nosso cérebro, né, ele libere menos serotonina, menos GABA, que são substâncias relacionadas ao sistema da calma, né, que acionam o sistema da calma. Então, eles estão diminuindo e o cérebro acaba ficando mais vulnerável. Então, quando vem um gatilho, uma incerteza, uma mudança, uma indefinição, a pandemia, o término do relacionamento, a mudança de cidade, um dilema, a pessoa com menos serotonina e menos GABA, ela fica mais vulnerável, né? Fica com o córtex pré-frontal desativado ou menos ativado e com isso, né, ela não consegue frear o centro da ansiedade, o centro do pânico, não consegue desligar aquele alarme. E a amígdala cerebral, como eu já falei, fica muito ativada e funcionando sem parar, que acaba gerando aquelas sensações, aqueles pensamentos, aquelas ações, né, de fugir, e com isso a pessoa acaba indo, corre para o hospital, fica checando o corpo o tempo inteiro, acaba se alimentando de uma maneira inadequada ou comendo demais. Então, a gente precisa atuar para mudar essas sensações, né? Esses pensamentos, esses comportamentos. Devemos fazer com que as nossas áreas do córtex pré-frontal fiquem mais ativada e a amígdala menos ativada. Devemos começar a mudar, diminuir esses neurônios da amígdala e aumentar os neurônios das ligações do córtex pré-frontal, para melhorar a serotonina, melhorar o GABA e com isso mudar, né, os nossos pensamentos, né, mudando o nosso ambiente, talvez o estilo de vida, muito importante mudar, porque o remédio ele atua apenas no cérebro, né? Tem alguns remédios que aumentam a serotonina, aumentam o GABA, mas acaba causando um efeito parcial. Se nós não mudarmos as nossas sensações, os nossos pensamentos, as nossas ações, né, mudar o nosso ambiente, o nosso estilo de vida, vai ficar mais difícil nós resolvermos a ansiedade patológica. Então, se usar apenas remédio, vai ficar mais difícil de curar. Meus irmãos, então essas seriam causas da ansiedade. Que Deus possa estar abençoando todos vocês.